O Hospital Regional receberá os atendimentos da Caravana da Saúde. 33 municípios do estado recebem recursos de emendas parlamentares. Senai lança projeto para formar trabalhadores na construção civil. E ainda, 90% dos casos de exploração sexual infantil não são denunciados. Hoje é terça-feira, 31 de maio. O Jornal da TVE está no ar. Olá, um homem de 44 anos morreu nesta madrugada com sintomas de gripe H1N1 na unidade de pronto atendimento do Jardim Leblon. O paciente chegou ao local por volta das 5h30 da tarde com sintomas de gripe e reclamando de mal-estar. Em seguida, teve uma crise compulsiva. Médicos tentaram reanimá-lo, mas o homem não resistiu. O caso é investigado como morte a esclarecer. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou 25 mortes em decorrência da gripe, sendo uma delas pela influenza B e o restante por H1N1 em Campo Grande. O último boletim informa 9 óbitos. A equipe do Jornal do Rádio conversou por telefone com o coordenador da Caravana da Saúde, Marcelo Melo. Ele falou da prorrogação dos serviços e que a partir do dia 6 de junho as carretas estarão estacionadas no Hospital Regional de Campo Grande. Vamos ouvir um trecho dessa conversa. A Caravana da Saúde, que é essa maior ação da história de saúde do Mato Grosso do Sul, na micro-região de Campo Grande, se encerrou oficialmente dia 29, com mais de 80 mil pessoas sendo atendidas, com um número expressivo aí de atendimentos oftalmológicos, mais de 12.600 consultas de especialidades, passamos de 10 mil cirurgias oftalmológicas e o governador Reinaldo Azambuja, sensível ainda à demanda que ainda persiste, nos comandou que não deixasse ninguém sem atendimento. Então a Caravana da Saúde, excepcionalmente, vai se manter ainda a partir do dia 6, agora, próxima segunda-feira, estaremos atendendo a oftalmologia no Hospital Regional, lá na saída de Cidrolândia, no nosso Hospital Regional. Lá teremos o atendimento de oftalmologia, as consultas para as pessoas maiores de 55 anos, podem se dirigir diretamente. Continuarão a ser realizadas as cirurgias oftalmológicas e também estaremos realizando os exames de endoscopia e colonoscopia, que nós já começamos a realizar durante a Caravana da Saúde ali no Albano Franco, e estenderemos também este atendimento lá para o Hospital Regional. Para estes atendimentos, a gente orienta que o cidadão e a cidadã aguarde ser contactado pelo nosso call center, já que esse atendimento só é realizado para as pessoas que já estão na fila. Nós acreditamos que pela demanda, mais uma semana, pelo menos, nós teremos atendimento de consultas ainda, de novas consultas. E aí depois ficaremos realizando somente as cirurgias. Tudo vai depender da real demanda. Se a população estiver procurando em um número expressivo, nós iremos continuar fazendo os atendimentos. E nós temos a tranquilidade de saber que quem tiver necessidade e procurou o serviço vai ser atendido e, eventualmente, as filas vão estar todas zeradas aí, mas o serviço continua. Então, eventualmente, quem não for atendido durante a caravana também não precisa se preocupar, porque o acesso à cirurgia irá continuar a ocorrer durante todo o ano. Deputados federais entregaram junto ao governo do estado emendas parlamentares a 33 municípios de Mato Grosso do Sul. Os recursos devem ser destinados a investimentos em saúde e infraestrutura. Além dos 70 milhões empenhados pelo governo federal, o governador Reinaldo Azambuja prometeu outros 70 milhões em recursos próprios. Reinaldo Azambuja recebeu nesta segunda-feira a bancada federal e prefeitos para a cerimônia de assinatura de emendas parlamentares. Emendas que são partes do Orçamento Geral da União com base em projetos de leis enviados ao Congresso de 31 de agosto a 22 de dezembro de 2015. Nós estabelecemos com o governador Reinaldo Azambuja um procedimento onde colocamos a maioria das emendas parlamentares para o Estado executar. Em contrapartida, o governador acenou e está cumprindo isto de
de colocar, para cada R$1 que a gente coloca, ele colocar R$1 do Tesouro Estadual. Isso possibilita obras com maior volume, com uma obra maior e, acima de tudo, socorre o município numa situação de crise que a gente vive hoje. Ao todo, 33 municípios do estado receberam os recursos federais. O dinheiro será destinado para a pavimentação, drenagem e na saúde. Nós aí que estamos sofrendo aí praticamente 4 anos com dificuldades em relação aos recursos, né, ao FPM, o próprio ICMS que tem tido quedas aí, isso tem prejudicado muitos municípios, principalmente no custeio. E aí nós ficamos, né, com dificuldade para fazer os investimentos. Então essas emendas federais, que são valores consideráveis, com certeza ajuda muito. A cidade de Porto Murtinho, atingida pelas chuvas no início do ano, será uma das beneficiadas. São 2 emendas que ultrapassam R$1 milhão. Porto Murtinho é uma cidade do Baixo Pantanal, uma cidade circundada por dique e uma cidade que sofre muito no período de chuvas, como tem ocorrido constantemente agora. Então, como esse asfalto vem acompanhado de drenagens, né, isso vai melhorar muito a condição de vida dos murtinhenses. Já que na parte de esgoto e de água tratada, nós universalizamos. Murtinho hoje tem todas as casas da cidade cobertas com rede de esgoto e com água potável. As liberações incluem verbas dos Ministérios das Cidades, Saúde, Turismo, Agricultura, entre outros, e somam mais de 70 milhões só em recursos federais. A contrapartida do governo do estado é para cada R$1 de emenda parlamentar, o governo destina outro R$1 dos cofres estaduais para as prefeituras, dobrando assim o orçamento previsto de cada município. O governo vai disponibilizar mais 70 milhões de recurso próprio para a gente dobrar o valor dessas emendas. Então nós teremos mais investimentos na área de infraestrutura, na educação, na assistência social, na saúde principalmente, que a metade desse valor disponibilizado pela bancada federal é destinado à saúde. Tem recursos para custeio também, então é uma modalidade, uma parceria que eu não tenho dúvida que vai dar muito certo. As emendas também prevêem o destino de R$19 milhões para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, além de outros recursos para a área da saúde. Na área de Dourados e Três Lagoas, nós devemos publicar o edital de licitação das 2 obras até o final da semana. Está pronto o projeto, aprovado pelo Ministério, já é para licitação. Tendo a licitação, assinou o contrato, automaticamente dá ordem de serviço para início da obra. Quanto às outras obras, tem muitas já estão andando. Nós temos reforma de hospital, nós temos algumas melhorias que já estão sendo feitas em diversas unidades de saúde. E o Hospital Regional, que é um complexo novo, ele vai passar também agora pela aprovação do projeto executivo no Ministério da Saúde. Assim que o Ministério der o ok, a gente também vai encaminhar o processo licitatório. O estado de Mato Grosso do Sul obteve o 4º melhor desempenho no país na geração de empregos no mês de abril de 2016, com a criação de 919 vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, CAGED, liberados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O desempenho positivo sul-mato-grossense teve como principal impulso as contratações com carteira assinada, formalizada nos municípios do interior. O setor de serviços liderou a geração de empregos no mês de abril, seguido pela indústria de transformação. Entre as cidades, o destaque no período foi Três Lagoas, com saldo positivo de 518 vagas, e Paranaíba, com 209. Campo Grande puxou os números do estado para baixo, com saldo negativo de 389 vagas. O projeto contempla reformas em instituições sem fins lucrativos. A iniciativa é do Senai em parceria com o CREA, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e Sindicato da Indústria da Construção Civil. Como parte da programação de maio, o mês da indústria 2016, foi lançado na Casa da Indústria o projeto Senai é Massa. Este projeto consiste na formação de trabalhadores para a indústria da construção civil. Os cursos oferecidos pelo Senai são nas áreas de pedreiro de acabamento, pintor, pedreiro de alvenaria, entre outras. Roger Benites, coordenador do Senai é Massa, explica como será este projeto. É um projeto realizado pelo Senai, Federação da Indústria Senai, em conjunto com os parceiros, para a realização de reformas nas instituições sem fins lucrativos. Através dos nossos cursos de qualificação profissional, que já contém na grade, na matriz curricular,
a carga horária de aulas práticas, essas aulas serão executadas nas instituições, trazendo essas benfeitorias para todas elas. É uma parceria interessante porque permite que haja a participação de um profissional responsável por aquele serviço e também o estudante, com esse acompanhamento, vai poder, vamos dizer assim, melhorar a sua técnica e desempenhar melhor aquilo que ele aprendeu dentro dos cursos oferecidos pelo Senai. Além desta ação, foi apresentada também a obra da Escola de Construção Civil do Senai, que vai abrir vaga para a qualificação de 2.100 pessoas na área. Atenção, servidores públicos estaduais. O período para o recadastramento do censo previdenciário foi prorrogado por mais uma semana, até o dia 10 de junho. A medida foi tomada devido à quantidade de segurados do sistema que ainda não fez a atualização de dados e ao risco de cortes nos vencimentos e benefícios. O recadastramento é presencial, mas realizado via agendamento no site www.censo.ms.gov.br a partir de hoje. Até a próxima sexta-feira, os recenseadores atenderão nos 2 postos disponíveis na capital, na Fundação de Cultura, o prédio do antigo Fórum, e no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Na próxima semana, os atendimentos serão feitos na Fundação de Cultura. Agora o assunto é tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o céu segue nublado com pancadas de chuvas durante todo o dia em Mato Grosso do Sul. A máxima prevista é de 30 graus no estado. Em Campo Grande, os termômetros devem registrar até 25 graus. As imagens que você assiste agora foram feitas há pouco aqui na região do Parque dos Poderes, na capital. E no próximo bloco, 90% dos casos de abuso contra crianças e adolescentes não chegam ao conhecimento das autoridades. Voltamos já. Hoje é Dia Mundial Sem Tabaco e diversas ações acontecem na capital alusivo à data. Nesta terça-feira, das 2 às 8 da noite, haverá uma tarde de orientações no Shopping Norte Sul Plaza. O evento é realizado pela Sociedade de Cardiologia de Mato Grosso do Sul, em parceria com estudantes de Medicina e Enfermagem da Uniderp. Durante o evento, os participantes poderão aferir pressão, receber orientações para abandonar o hábito de fumar, aprender exercícios específicos para auxiliar a combater o vício. Fumantes ou portadores de alguma doença pulmonar ainda poderão realizar o teste de aferição pulmonar. Todos os serviços são gratuitos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa em 2016 de câncer de pulmão é de pelo menos 360 novos casos em Mato Grosso do Sul, sendo 220 só em homens. E um representante do islamismo vem a Campo Grande para desmistificar a religião que vem do mundo árabe. Nossa equipe conversou com o sheik que esteve aqui na Fertel. Segundo ele, ainda existe muito preconceito da mídia e também de outras religiões com relação aos muçulmanos. Em visita à TV educativa, o Sheikh Anzan Alipur falou sobre o preconceito existente no mundo contra pessoas de origem muçulmana, que, segundo ele, são consideradas terroristas. Estes países, estes estados como Israel, como América, lo fazem e nenhuma pessoa não fala sobre esses temas. Para o sheik, por falta de conhecimento, muita gente julga o Islã como uma religião que apoia o terrorismo, o que, segundo ele, é um grande equívoco, já que no islamismo, matar alguém é o maior dos pecados. Em Islã, matar uma pessoa é um grande pecado, sim? Não é diferente que o que matou é muçulmano, é cristiano, é judeu ou outro religioso, sim? De outra religião.
Na entrevista, o sheik também afirmou que os terroristas não são do Irã, nem praticam o islamismo, e que os atos, que matam mais de 15 mil pessoas por ano, são de responsabilidade de países como Estados Unidos e Israel. Quienes mataron Jesus? Los israelitas, ¿sí? Que no aceitaron profecía de Jesus y falaban que Jesus es un gran mentiroso y no es profeta, pois lo mataron. 2 mortes foram registradas este ano durante o feriado de Corpus Christi nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul. No mesmo período do ano passado, não ocorreu nenhuma morte. Um número maior de motoristas foi autuado na operação deste ano. Foram expedidos 3.682 autos de infração. No feriado de 2015, o total chegou a 2.844. O número de feridos foram 27 este ano contra 31 do ano passado. De acordo com o balanço divulgado na tarde desta segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal, 28 pessoas passaram pelo teste do bafômetro e 9 foram presas por dirigirem embriagadas. Outra infração grave registrada pelos agentes é a falta de uso do cinto de segurança. 74 pessoas foram autuadas em 2016. A operação da PRF começou na quarta-feira. Os acidentes violentos ocorreram no retorno dos motoristas para casa, ambos entre 9 e 10 horas deste domingo. Campanha do Paraná de conscientização à população para combater o abuso de crianças e adolescentes. Confira. Este raio-x é de uma bebê de apenas 25 dias que teve o braço torcido e quebrado pelo pai. Este outro é de uma menina com menos de 2 meses, que teve a perna quebrada pela mãe. 80% dos casos de violência infantil atendidos no Pequeno Príncipe foram cometidos dentro de casa, por pais, avós, primos. A criança, quando chega ao hospital, muitas vezes não consegue falar sobre o abuso e se expressa pelos brinquedos. Ela consegue fazer representar o meio interno e o meio externo, ela projeta no brinquedo aquilo que ela está vivendo, e isso é uma forma de comunicação e também de elaboração, dela lidar com tudo aquilo que ela viveu. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, só aqui no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, foram atendidos em 2015 415 casos de violência contra crianças e adolescentes. É mais de 1 por dia. 70% das vítimas tinham até 6 anos de idade. A maioria dos casos foi de abusos sexuais cometidos por homens contra meninas. 7 crianças tiveram que ser afastadas das famílias e encaminhadas à casa lar. De janeiro até agora, 130 casos foram registrados aqui. Os mais graves são acompanhados de perto por uma equipe de médicos e psicólogos. Ela fica um período internada. Nesse período, além do acompanhamento médico e de enfermagem, ela passa pelo acompanhamento da psicologia e do serviço social, para que ela possa tanto vivenciar esse tempo de internação com menos sofrimento, como também para que ela já possa elaborar, iniciar pelo menos esse processo de elaboração, de lidar com a situação vivenciada. Você consegue encontrar neste desenho casos de violência infantil? Há pelo menos 7, como agressão e abuso sexual. O cartaz faz parte da campanha Viva Infância 2, da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. Ela é lançada no dia 18 de maio, mas ela deve ser contínua, todos os dias, em um trabalho conjunto entre o Estado e a população. Este vídeo também faz parte da campanha. Pessoas foram convidadas para ir ao cinema e se depararam com o filme da infância de cada uma, com direito a depoimento dos pais e tudo. Sorrisos, beijos, brincadeiras, como toda a infância deveria ser. Talvez você não precise gastar seu dinheiro, abrir a porta da sua casa, apenas tirar o telefone do gancho, fazer uma denúncia que você vai dar para essa criança exatamente tudo que ela precisa para seguir uma vida melhor. O mapa de violência de 2015 mostra que Mato Grosso do Sul tem a maior taxa de mulheres vítimas de violência sexual, física ou psicológica, que buscam por atendimento em unidades do SUS. Estes e outros assuntos na entrevista de hoje do Jornal do Rádio. O
Os dados do SUS que foram noticiados, eles dizem respeito ao SINAM, que é o Sistema de Informação dos Agravos de Notificação que a Secretaria de Estado de Saúde faz em Mato Grosso e todas as secretarias de Estado, de todos os estados e também todos os municípios deveriam fazer. A informação obtida junto à Secretaria de Estado de Saúde é que Mato Grosso do Sul tem por hábito e sempre teve incentivar e, de fato, notificar esses agravos resultantes dessas violências contra mulheres, principalmente das violências sexuais. Então, por exemplo, nas edições da Caravana da Saúde, as 10 edições que ocorreram no interior do estado, foram feitas capacitações com agentes, com profissionais da saúde, com policiais, civis, militares e bombeiros, e com profissionais da assistência social, dos CRAS e CREAS, para que eles, de fato, acessassem o sistema, o SINAM, do SUS, e que, de fato, incluíssem esses dados de todas as violações e violências que presenciassem. Então, a gente pode dizer que Mato Grosso do Sul é um estado que notifica todos os casos, é um estado que não falseia dados, podemos dizer assim. Esse número de denúncias, no caso assim, esse número de atendimentos, ele tem auxiliado aí com a implantação de novas políticas ou são as novas políticas que têm incentivado as mulheres a fazerem mais denúncias, a buscarem esse atendimento? Acho que são as duas coisas. Eu tenho dito que a gente, por exemplo, acho que a gente não precisa de mais presídios e sim de menos crimes e menos criminosos. A gente não precisa de mais delegacias da mulher e sim de mais sensibilidade da sociedade para que a gente consiga alterar essa realidade. Se a gente tiver uma sociedade que de fato entenda a equidade de gênero, a gente não vai ter os crimes e as violências de gênero. Tem mulheres que sofrem violência e pagam a pena 2 vezes. Ela sofre violência durante todo o tempo, aí uma hora assim revolta, ela acaba matando o seu parceiro e vai presa, né? São números que não entram na violência, porque ela passa a integrar, né, um outro grupo, o grupo de criminosos. Toda violência precisa ser discutida e nenhuma violência justifica. Tá? Tudo isso precisa sim ser discutido e com atenção, com um olhar de gênero em todas as investigações. Tá? Então, o fato, crime contra a mulher ou um crime decorrente de uma violência doméstica, a meu ver, ele precisa ser enquadrado como um crime diferenciado. Tá? Isso nós estamos trabalhando aqui no grupo do feminicídio em Mato Grosso do Sul, para que as nossas polícias, que já têm esse olhar, fiquem cada vez mais atentas com a percepção de gênero que tem que ser dada ao caso desde o início, desde o local do crime, desde ao corpo da vítima, como que se encontra. E nesses casos de estupro, que é a notícia, a pauta do dia, nesses casos de estupro contra mulheres, contra meninas, também o olhar deve ser um olhar sobre a questão de gênero. Tá? Por que 5, 6, 10, 12, 20 ou 30 meninos e homens estupraram uma menina? Sabe? Porque, de novo, no Piauí, ano passado nós tivemos um caso emblemático em Castelo, no Piauí, das meninas que foram estupradas, amarradas, jogadas de cima do penhasco, por adolescentes e por um maior de idade. Agora, de novo, adolescentes envolvidos no Piauí e envolvidos no Rio de Janeiro. E esses 2 casos, porque estão na mídia, porque nós temos casos com adolescentes cometendo crimes também em todos os cantos do Brasil e do Mato Grosso do Sul. Isso chama bastante a atenção e reafirma a necessidade que a gente fale nas escolas sobre violência de gênero, que a gente fale nas escolas sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. E, Luciana, na última semana, né, por conta dessas notícias que repercutiram a respeito desses estupros coletivos, no Facebook muitas pessoas trocaram suas fotos, colocando que são contra a cultura do estupro. E para explicar didaticamente melhor para os nossos ouvintes, até porque eu recebi essa pergunta, o que seria essa cultura do estupro? É o fato da sociedade, é aquilo que nós falamos no começo, é o fato da sociedade não aceitar, mas quase que aceitar, quando a gente fala que uma menina provocou o estupro, quando uma mulher se ofereceu, pediu para que isso acontecesse. É uma banalização da violência e a gente não pode admitir, a gente não pode tolerar. Tá? E quando eu digo assim, eu ouvi de pessoas do meu círculo de amizades, mas também ela usava shortinho, ela estava no baile funk, ok. Qual é o problema de uma menina de 16 anos usar um shortinho e estar no baile funk da comunidade onde ela mora? O que a gente não pode admitir é que os homens, os meninos, se julguem como seres superiores a essa menina e a submetam a condições de humilhação, de subjugação, de dominação, como se fosse bonito isso, como se fosse o macho sobre a fêmea que deve ser dominada.
Então, essa cultura da violência contra a mulher, essa banalização não pode ser tolerada. A mulher pode estar em casa, na escola, na igreja, no trabalho, pode estar vestida como for, pode querer cantar, dançar, fazer o que ela entender que lhe é lícito fazer. Ninguém tem o direito de violar a integridade física, psicológica ou sexual dessa mulher e dessa menina. É essa a mensagem que a gente tem que passar. A gente não precisa educar as meninas para serem certinhas, a gente tem que educar os meninos para não cometerem barbáries. Antes de terminar, um recado da equipe de jornalismo da TV Educativa. Caso você saiba de algum assunto que pode se transformar em uma reportagem, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é tvams.jornalismo@gmail.com ou, se preferir, ligue na nossa redação 3318-3871. Contamos com a sua participação. E o Jornal da TVE termina aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.